todos. É um prazer estar aqui. Gratidão à minha madrinha, Deleuze, que me convidou para estar nessa tarde aqui com vocês. A Yara, por todo o acolhimento e afetividade. Yara, muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos falar, dando continuidade do bate-papo, né? Eu gosto de falar que não é uma palestra, vamos fazer um bate-papo aqui. A ideia, claro, é trazer conteúdo, é gerar reflexões, é trazer boas práticas, ferramentas, para que vocês consigam utilizar no seu dia a dia. Não só na vida pessoal, mas também na sua vida profissional, nos conselhos. Essa é a ideia. Então, vamos falar sobre comunicação não violenta. E antes de entrar nessa pauta, eu queria só me apresentar os meus títulos, né? Mas falar um pouquinho de mim. Então, eu sou a Luciana, eu sou mãe do Enzo, né? Esse pitoco aí de 7 anos. Amo natureza, então esse eu digo que é o meu refúgio, né? Minha válvula de escape dessa loucura do dia a dia. Aqui são as minhas redes sociais, então meu Instagram, meu LinkedIn. Sou psicóloga de formação, também sou pedagoga de formação, tenho alguns MBAs, tenho MBA em gestão de pessoas em negócios, tenho MBA em gestão de saúde e atualmente estou fazendo MBA em arte de fazer negócios. Tenho uma formação em analista estima, que é um assessment de autoestima feminina. Hoje, atualmente, né, o meu público, o meu nicho de trabalho como psicóloga, mentora de carreira, é feminino, 90% do meu nicho é feminino, então autoestima tem muito a ver com o que eu trabalho. Mas também tem muito a ver com carreira. E por quê? Né? Eu fiquei quase 20 anos no mercado corporativo. Eu me formei há 20 anos atrás, logo em seguida já vim para o mercado corporativo, eu sou natural de Rio Grande do Sul, e vim para Porto Alegre. Então, a minha primeira experiência no mercado foi na Edelbra, que é uma indústria de livros infantis, e na época tinha tudo a ver com a minha formação como psicóloga e pedagoga. Então, a gente trabalhava nas escolas, nas livrarias, fazia feira do livro, entre outros eventos. Depois eu fui para o Walmart, empresa de varejo, a qual eu fui gestora de equipe. Então, em todas essas experiências, todas eu fui executiva, gestora de equipe, trabalhando, né, toda a parte de liderança, de equipe de alta performance, entre outros soft skills. Então, a comunicação já fazia parte do meu dia a dia, né? Então, no Walmart eu também fui coordenadora da equipe de pesquisa de preço. Depois fui para a Shopping Brasil, que também é uma empresa que trabalha com pesquisa de mercado. E por fim, na carreira corporativa, eu trabalhei na Unimed Porto Alegre, quase 10 anos, na área de relacionamento com o cliente. Então toda a parte ali de 0800, chat, presencial, toda essa parte, era uma equipe de 180 pessoas, abaixo de mim era eu a responsável. E aí, em outubro de 21, eu fiz a minha transição de carreira. Então, por isso, eu até estava conversando com a Mari mais cedo, que os meus pacientes acabam vindo muito em mentor, né, e na parte de mentoria, pela transição de carreira, porque eu fiz essa virada de chave, né, saindo do CLT, da Unimed, e virando essa chave, voltando para a minha formação de psicóloga. Então, hoje, atuo como psicóloga clínica de adultos, né, nessa linha de carreira, relacionamento, autoconhecimento, autoestima, também como palestrante e mentora de carreira. Então, essa aqui é um pouquinho de mim. E aí, desde essa virada de chave, eu fundei a Inspira Pessoas e Negócios, que é a minha empresa, onde eu atuo em todas essas áreas que eu acabei de trazer. Então, de forma muito resumida, essa é um pouquinho de mim. E aqui eu gostaria já de começar fazendo uma pergunta e gostaria de respostas para essa pergunta. Em uma tarde sobrecarregada, vamos se imaginar nesse cenário de atividades você escuta do seu colega, do seu liderado, do seu líder, aí cada um imagina a sua situação. Vou precisar sair mais cedo, surgiu um compromisso inesperado. O que vem na cabeça neste momento? O que vocês me diriam? Se quem nunca passou por uma situação dessa? Ou
sendo essa pessoa que dá esse aviso ou sendo a pessoa que escuta essa frase. O que vem na mente, antes de eu trazer algumas hipóteses, o que vem na mente de vocês quando vocês veem essa frase? Quem gostaria? Gostaria de ouvir. Vocês não me abandonem aqui, né? Estão cansados? Vou, né, ouvir a Mari atentamente. Não me abandonem. Já tomamos café. Quem gostaria de dar uma resposta? Não tem certo e errado, tá, pessoal? O que vem na mente de vocês? Achei que tu tinha levantado a mão aí para responder para mim. Posso responder? Boa! Já que eu te citei, né? O que vem na mente quando se tu escutasse ou se tu já escutou essa frase? Me conta. Eu ia falar que assim, depende de quem fala. Porque se fosse uma das três aqui, pra mim ia ser ok, tudo bem, a gente dá um jeito, a gente se conhece. Maravilha. E se não é nenhuma das três? Pois é, se é aquele colega assim, a gente sabe. Aí vem a resposta do José Pedro. Quem mais gostaria de dar uma... Quem mais gostaria de trazer uma... O que vem na mente de vocês? Mais alguém? De novo? A Deleuze está falando. De novo? Então, vamos às hipóteses. E aqui eu vou falar hipóteses, suposições e julgamentos que vêm na nossa mente. Deve ter ocorrido uma urgência com o filho. Toda vez essa pessoa dá um jeito de fugir das demandas. Aí vem, quem que está por trás disso aqui? Dessa desculpa. Certeza que eu vou resolver tudo e essa pessoa vai se safar. Será que eu não deveria ter oferecido ajuda? E aí entra o teu... Tu és a... Desculpa? Eu, Jennifer. A Jennifer. Aí entra o teu depende, né, Jennifer? Por quê? Vindo das gurias que vocês já têm vínculo e conexão, tu já saberia o que está por trás acontecendo. Mas tem a contrapartida, que talvez a gente não saiba o que esteja acontecendo. E será que, podia ter oferecido ajuda? Mas será que ela não quer deixar a demanda para mim fazer? Então, o que eu quero trazer aqui, pessoal? Isso tudo são suposições. São julgamentos que nós fazemos sem realmente saber o que está acontecendo. E aí, o que esse julgamento, essas hipóteses, essas suposições nos geram? Ruídos. Aí que eu quero chegar. Por quê? Porque tudo a gente fica imaginando. A gente não vai lá e pergunta: Deleuze, né? Tu precisa de ajuda? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Não. A gente fica matutando. Então, esses ruídos, o que acontece? Eles dificultam essa conexão. Por isso, quando tu fala, Jennifer, da conexão de vocês, óbvio, na hora tu já vai saber o que está acontecendo e bora lá, vamos continuar a vida. Quando a gente não sabe, a gente fica nessa ruminação e potencializa cada vez mais os ruídos. E quem tem razão? Aí aqui a gente não tem nem certo nem errado, porque eu vou estar olhando o meu lado, de que preciso sair e estou comunicando, e o outro vai olhar o seu lado que ficou ali para resolver o que tinha que resolver. E aí entramos então na comunicação não violenta. E o que é a comunicação não violenta? Aqui eu trago como indicação de livros e no final eu vou dar dicas de 3 livros sobre esse tema para vocês. Mas o pai da comunicação violenta é o Marshall Rosenberg, né? Um livro famoso, curtinho dele. E eu vou trazer alguns das questões que ele traz, dos passos da comunicação não violenta. Mas quem quiser, né, adentrar mais sobre esse assunto, esse é o livro. Então esse foi o embasamento, o conteúdo de onde eu tirei, né, a fonte. Então o que é a comunicação não violenta? Ela preza por relações de parceria e cooperação, por meio de uma comunicação eficaz e empática. Ou seja, a ideia é mudar as atitudes, as reações repetitivas e automáticas, que é exatamente esse o que eu trouxe no exemplo, né, do julgando, hipótese, suposição, sem realmente ter certeza do que está acontecendo. E a gente treinando e praticando a comunicação não violenta, nos gera o quê? Respostas mais conscientes,
respostas mais honestas e muito mais claras, ou seja, uma comunicação assertiva. A comunicação não violenta, ela no mercado ela pode ser chamada de assertiva, que eu também vou trazer aqui, ou empática. Qualquer uma dessas três denominações fala sobre comunicação não violenta. E aqui eu vou trazer esse quadrante, e antes de falar dos passos da comunicação não violenta, é importante a gente falar sobre a comunicação. Então eu vou trazer os tipos de comunicação que muitas vezes a gente pratica no nosso dia a dia e muitas vezes não se percebe fazendo. Então nesse quadrante aqui é mais para exemplificar e logo em seguida eu já decupo cada uma delas. Pensando nessa frase, vou precisar sair mais cedo, surgiu um compromisso inesperado. Na comunicação agressiva, qual seria a resposta? Nossa, de novo? Que irresponsável. Então a agressiva, ela tem uma alta abertura para a comunicação, mas uma baixa consideração pelos outros. Quando eu entro em contraponto na assertiva, ou não violenta, ou empática, eu tenho uma alta abertura para a comunicação e uma alta consideração pelos outros. Então, nesse tipo de comunicação eu falaria, entendi, aconteceu algo que eu posso te ajudar, eu me coloco à disposição. Já na passivo-agressiva, como sempre, vai lá. A passivo-agressiva, então, eu tenho uma baixa consideração pelos outros e tenho uma baixa abertura para a comunicação. Eu não quero entrar no diálogo, não quero. Então eu só, vai lá que eu não quero falar sobre esse assunto. E por fim, a passiva, ela tem uma alta consideração pelos outros, mas ela não consegue se comunicar. Ela tem uma baixa abertura de comunicação. Então a passiva seria assim, tudo bem? Ou do que o José Pedro trouxe, tá bem, vai lá, como se dissesse, Então aqui, pessoal, é mais para ilustrar os 4 tipos de comunicação nessa faixa de abertura para a comunicação e abertura para as pessoas. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. A comunicação passiva é quando dizemos sim, mesmo querendo dizer não, que é aquele exemplo ali da passiva. Tudo bem. E aí negamos o nosso sentimento de desejo, ou seja, eu quero, na verdade, perguntar o porquê que tem que sair mais cedo, o que aconteceu, posso te ajudar, mas eu não pergunto, eu não falo, eu simplesmente recuo. Então, por mais que eu tenha essa necessidade de saber, eu não falo. E aí, quais são o que está por trás dessa comunicação? A necessidade de agradar o outro, então daqui a pouco eu não quero ouvir o que o outro tem a me dizer, ou não quero continuar esse assunto, eu já evito ele. Falta de manejo social, aquela questão da baixa abertura à comunicação e baixa gestão das pessoas, e o medo de provocar conflitos. Então, como eu não quero expor demais, deixa quieto, vai lá e faz, não quero nem saber o que está acontecendo. Então, essa é a comunicação passiva. Na comunicação passiva-agressiva é quando encontramos formas indiretas de nos expressarmos. Então optamos por falas irônicas, contraditórias, o deboche, ou seja, é a indiferença quando vai se comunicar. Para mim tanto fez como tanto faz, tá bem, que nem disse ali no quadrante, vai lá. Tom de voz e expressões sarcásticas, porque como aqui, ao mesmo tempo que eu quero dizer sim, digo não, a agressividade está junto. Então ele tem ao mesmo tempo que eu recuo, eu também avanço, eu acabo sendo agressivo nas minhas colocações. Então o tom de voz também, além do tom de voz, também usa expressões sarcásticas. E a utilização da comunicação não verbal, que o não verbal, gente, fala muito mais do que a nossa fala, olho arregalado, ou ombro, ou cruza os braços e por aí vai. Então, essas são as classificações da passivo-agressiva. A agressiva é quando estamos com um comportamento voltado ou para ataque ou para defesa. A pessoa nem falou e eu já estou me defendendo, ou eu já entro na briga, eu já entro no conflito.
Então, usa-se hostilidade e sarcasmo para se comunicar. Uso do tom de voz mais elevado, porque eu quero, né, me mostrar ali, me empoderar. E aí eu acho que vai muito dos exemplos que vocês trouxeram ao final ali da palestra da Mari, né, de quando chega no... nós estamos falando agora, né, Deleuze? Quando chega para intimar ou quando chega para falar que, né, que aconteceu alguma questão. E aí, muito cuidado, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa do outro lado, quem vai receber, já está blindado, já está, né, no ataque, vamos pensar assim. E aí o que acontece? A gente muitas vezes entra na mesma onda deles. E aí a coisa se perde. Aí entra a Mari para mediar esse conflito, né, Mari? Postura fixa e sentimento de superioridade, a soberba, né, a postura do corpo. E por fim, provoca esse desafio e intimidação nas pessoas. Então, essa aqui é uma das que a gente mais tem que cuidar, porque na hora que inflama, que o negócio está ali, que começa a gerar um ataque, uma defesa, quando a gente vê, a gente está dentro desse caldeirão, e aí para reverter a situação é muito delicado. Quando vê, né, uma situação que podia ser resolvida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, ela acaba se tornando uma situação muitas vezes até desastrosa. Então, muito cuidado com essa comunicação. E por fim, então, é a assertiva, que é essa que nós buscamos, né, estamos aqui para falar dela, que é quando vamos direto ao ponto, sem rodeio, objetividade, praticidade. Não damos margem ao engano, geramos confiança e empatia. Ok, eu te entendo, né, me coloco no teu lugar, mas temos que dar continuidade a determinada situação. Então aqui a gente tenta, né, de uma forma transparente, objetiva e clara, mostrar o porquê estamos naquela conversa. Então a fala é clara, é transparente, é objetiva, a mensagem é transmitida com respeito, isso é muito importante, né, gente? Porque a gente tem que saber o meu limite, mas também tem que respeitar o limite do outro, tem que saber quando recuar, porque muitas vezes, na linha do exemplo que eu estava trazendo antes, se a gente entra no embate junto, aí a coisa desanda, a conversa desanda. Então, nós também temos que saber quando recuar e o momento certo de avançar ou de tentar novamente essa negociação. E a fala de forma fluida, regulando a voz, sem exagero, nem muito baixa, nem muito alta, e obtendo, né, o retorno esperado. Aqui entra a relação, como a Mari trouxe antes, do ganha-ganha. Eu ganho e tu ganha. Ambas as partes se beneficiam com essa conversa, com essa negociação. Até aqui, estamos juntos, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum exemplo que queiram dar sobre algum tipo de comunicação? Tranquilo? Posso continuar? Pelo balancinho da cabeça, vamos junto então. Só que comunicação, gente, vai além da fala e da escuta. Comunicação é saber se colocar, saber quando intervir, saber se retirar da conversa, saber impor os limites e saber respeitar os limites dos outros. Ou seja, aqui, pessoal, vai muito autoconhecimento também, na linha de, tá bem, eu sei o que é importante para mim, até onde eu posso ir. Me conhecer é importante. Por quê? Porque eu me conhecendo, eu sei que se eu ir um pouquinho a mais, por exemplo, com a Deleuze, eu digo, não vai dar certo. Então tá na hora de recuar e eu brinco, né, que é o dorme e acorda, depois tu retoma aquela conversa. Seja por WhatsApp, seja, né, por telefone. Depois, no final, eu achei bacana também trazer um pouco da comunicação não violenta dentro das mídias, né, dos canais digitais, que muitas vezes a gente comete alguns deslizes nos canais digitais e hoje tudo, né, é por WhatsApp, é por e-mail, é por áudio. Então no final também eu vou trazer algumas boas práticas nesse sentido, né? Mas é nesse caminho que é importante eu saber, né, além da fala e da escuta, eu entender o cenário como um todo.
a postura do outro, a fala do outro, o olhar do outro, como é que ele está se colocando naquele momento e até que ponto eu vou e até que ponto eu volto. E um outro ponto importantíssimo, o silêncio é um instrumento violento. A gente tem, não sei, vocês já devem ter ouvido esta frase, quem cala consente. Leva engano. O silêncio é uma forma de resposta violenta. Por quê? O silêncio, o que é o silêncio, tá? Não é como a gente está aqui agora, eu falando e vocês escutando. Não. Mandei uma mensagem. Passou um dia, passou 2, passou 3. Nada. Quem nunca passou por isso, né? E aí o que acontece? Para quem recebe, para quem manda e espera um retorno, e aí fica esse silêncio do outro lado, eu estou sendo ignorado. Aí começa, né? O que será que eu fiz? O que aconteceu? E às vezes a gente vai lá e insiste. Oi, recebeu? Tá tudo bem? E o silêncio continua do outro lado. Então, e muitas vezes, eu mesmo já passei e passo ainda várias vezes por essa situação, mas claro, aí depende da pessoa que eu estou conversando. Às vezes é o modus operandi dela, né? De não respondo automaticamente, tanto que tem pessoas que escrevem no WhatsApp delas, né? Só respondo quando der, se for urgente me liga. Eu tenho vários contatos ali do WhatsApp que dizem exatamente isso. Então, eu que mandei, eu não posso esperar que ela vai ser uma comunicação síncrona, ou seja, aquela coisa do tô aqui e já sei a resposta porque ela está na minha frente. Não, WhatsApp, e-mail, mensagem, tudo é comunicação assíncrona. A pessoa do outro lado responde quando ela tiver tempo. Então, o que acontece? Quando eu quero realmente, eu preciso falar com o José, eu preciso falar com a Deleuze, eu preciso falar com a Mari. Liga, ou manda um WhatsApp, mas já descreve, né? Posso te ligar? É urgente, etc, etc. Então, muito cuidado com o silêncio, porque quem está do outro lado pode sim se sentir que está sendo ignorado. Pode ser que não, mas em alguns momentos pode ser que sim. Então, eu trouxe aqui o silêncio como um tipo de comunicação violenta. Sim? Faz sentido, gente? Faz, né? Maravilha. E aqui, então, nós vamos entrar nos 4 passos da comunicação não violenta, segundo Marshall Rosenberg. O que eu fiz questão de trazer aqui, pessoal? Já boas práticas, tá? Formas de se colocar e formas de não se colocar. Então, o que é a observação? Que é o primeiro passo da comunicação não violenta. A observação é a questão de observar o cenário, de entender o cenário que está posto naquele momento para mim. Então, utilizar um tom de importância sobre a sua fala, sempre colocando neutralidade e imparcialidade. Aqui, pessoal, a gente tem que tirar o julgamento, a hipótese, a crítica desse momento, nesse momento de observação. Tira esse julgamento, tira os véus do rosto e foca na situação em si, e não nos nossos preconceitos. O que é o antônimo da observação? Julgamento ou avaliação, ou seja, eu não posso ser inquisitiva neste momento, é o contrário disso. O que fazer? E aí aqui traz um exemplo, né? Percebi que nas últimas 2 vezes que lhe pedi um feedback, você não me entregou ou não me deu o feedback. Então, esta é a forma mais assertiva de comunicação. O que não se deve fazer? Você nunca faz o que eu peço. Então, você nunca faz o que eu peço é pesado. Nunca é uma palavra, né? Que nem eu digo, nunca e o sempre pesa. Não. É diferente de perceber que nas últimas. E aí tu dá oportunidade para o outro se colocar frente àquela situação, frente ao questionamento. Qual é o segundo passo? O sentimento. E aqui eu quero falar de quê? Aqui primeiro eu observo e o segundo eu trabalho com as emoções, com os meus sentimentos.
Então, eu identifico, reconheço e valido que sentimentos eu estou sentindo dentro daquele cenário, dentro daquela situação, para que a minha expressão seja a mais correta possível. Então, fiquei frustrado, fiquei com raiva, fiquei triste, fiquei alegre, fiquei feliz. Então, tentar ler, entender, acolher o que eu estou sentindo frente àquela situação posta. O que é o antônimo do sentimento, né? É o falso sentimento. É eu florear o que realmente eu estou sentindo. Ah, foi desconfortável? Não, imagina, nem percebi, não, tá tudo certo. E lá dentro a coisa tá fervilhando. Então, muito cuidado em mascarar o que realmente a gente está sentindo. Porque o mascarar nos leva para agressividade, nos leva para passividade. O que fazer? Me sinto frustrado quando não recebo o seu feedback. Então, tu nomeia o sentimento que tu estás, né, te percebendo naquele momento. O que não fazer? Você não se importa comigo. Tipo assim, tá, mas só um pouquinho, né? Será que é isso mesmo? Aqui está de novo o julgamento e a suposição. Depois do sentimento vem a necessidade. E o que Marshall Rosenberg fala sobre necessidade na comunicação não violenta? Por trás de uma queixa, de uma reclamação, de um desconforto, sempre vai ter uma necessidade não atendida, pessoal. Isso é fato. Pode ter certeza. Quando alguém vem te reclamando, queixoso, choroso, não importa qual o sentimento que vem à tona, por trás tem uma necessidade não atendida. Isso eu vivia direto com a minha equipe. Tá bem, ok, desabafou, gritou, berrou, esperneou. Agora vamos, né? Deu. Ok, deixei, né? Tu extravasa. Agora eu quero entender o que realmente está acontecendo. E aí vem o fato real e não o fato mascarado, que nem eu comentei antes do sentimento. Então sempre lembre, por trás dessa queixa tem uma necessidade do outro que não está sendo atendido. E se tiver ao nosso alcance de poder colaborar, ajudar, direcionar, maravilhoso. Qual é o antônimo? É supérfluo, ou seja, não dá bola, isso é bobagem, não, isso aí é mimimi dela. Quantas vezes a gente escuta ou quantas vezes a gente replica esse tipo de situação? E não, por trás desse mimimi tem uma necessidade não atendida. Então, o que fazer nesse passo da necessidade? O seu feedback é algo importante para mim, pois a forma de me manter ciente do meu trabalho e aprimorar aquilo que é necessário. Então eu começo a dar voz, a materializar o porquê que o feedback, o cenário, a observação lá do início é tão importante para mim. Eu mostro que a minha necessidade não atendida. E o que não devo fazer? Você não entende a importância disso. Então é aquela coisa, né, da agressividade que a gente deve evitar. E por fim, o pedido. O pedido é o que esperamos a partir dali. Então, expressar o desejo de forma clara, transparente, para que a resposta seja o mais assertiva possível. Aqui nesse caso, pessoal, e eu fazia muito isso, até a questão de parafrasear junto com a pessoa o que eu pedi. Tá bem, só para validar, né? Quero um relatório, XPTO, entregue até tal data com os seguintes dados. Estamos juntos? Tu entendeu isso realmente? Porque se eu não valido o que eu estou pedindo, o que acontece? Os ruídos lá atrás, a não entrega, ou nesses exemplos que eu estou trazendo, o não feedback agendado, e aí o outro fica o quê? Com a sua necessidade não atendida. E o que eu não devo? Aí como seria o pedido neste exemplo? Você pode dividir comigo quais foram os motivos ou dificuldades que lhe impediram de me passar o feedback. Então, né, seja claro, seja honesto. Por que você não está conseguindo me dar o feedback que eu estou te pedindo? O que não fazer? Eu quero que você me passe um feedback agora. Não, né? Aí mesmo que o outro lado não vai dar feedback. Então, muito cuidado na abordagem. Aqui o segredo é a abordagem. A
tu chega no outro? E vocês vão me perguntar, né, nas palestras que eu dou sobre esse tema, o pessoal diz, tá, mas Luciana, não é simples, né? Como é que eu vou... É treino, é hábito, é dia a dia. Eu vou deslizar? Vou deslizar, vou ser agressivo em algumas horas, vou ser passivo em outras, mas tá bem, o que eu fiz, que eu podia ter feito diferente, e vamos pro próximo. No próximo a gente já vai atuar um pouco melhor, a gente já vai mudar talvez a tonalidade da nossa voz, a nossa postura, a abordagem, e assim a gente vai aprimorando. É treino, como tudo na vida, né, gente? Ninguém chegou aqui no gostosinho, né? Teve obstáculos, teve desafios, né? Alguns mais tranquilos, outros nem tanto, mas foi treino, foi habilidade, foi desenvolvimento que fez com que cada um chegasse onde está. E a comunicação não violenta é da mesma forma. É treino. Até aqui, tudo tranquilo? Eu vou trazer 2 exemplos agora, bem práticos, de uma situação onde, para exemplificar um pouco mais esses 4 passos. Onde o primeiro, gente, é o que fazer quando alguém está se comunicando conosco de forma violenta, né? Então eu tô com o João aqui na minha frente, ele tá indignado comigo. Como é que eu consigo, pelo menos, talvez eu não consiga, mas como é que eu tento reverter essa situação, mediar esse conflito que pode lá na frente se formar? Então, e aí cada um imagina a cena na sua, né, cabeça. Imagine que você está falando diretamente com essa pessoa. Esse é o nosso cenário, é a nossa observação do contexto. Expresse como você se sente quando a pessoa age da forma, né, agressiva que a gente está supondo aqui. Quando você faz isso, eu sinto que... E aí traz o sentimento. Essa aqui é a segunda etapa do sentimento. Quando eu externalizo que aquela atitude está me causando determinado sentimento. E o que é importante que eu grifei ali de laranja? Tem que ser um sentimento seu, de novo, sem julgamento, sem vieses, sem crenças. Para quê? Para que eu não coloque, né, o pré-julgamento na frente. Então, eu tenho que fugir disso quando entrar nesse viés. Eu tenho que externalizar o que realmente eu estou sentindo frente àquela situação agressiva. Depois que eu fiz a observação e o sentimento, eu vou para a necessidade. Fale as razões por estar sentindo-se da maneira como expressou acima. Então vai chegar para a pessoa agressiva e vai dizer: me sinto dessa forma porque necessito que você haja de uma forma mais respeitosa comigo, ou gostaria de entender o que está acontecendo para você agir dessa forma. Então, expressar, além do sentimento, que isso me gera uma insatisfação, ou me gera uma frustração, ou eu me sinto ofendida com este tipo de comportamento. E gostaria de entender, aí a necessidade, né? Gostaria de entender por que você está agindo assim comigo. E por fim, depois desse entendimento, a gente vai para o pedido. Ou seja, depois de entender e escutar o que o outro me diz em frente a esse comportamento, eu faço o pedido. A partir de agora, gostaria que você não me tratasse mais dessa forma. E ponto. Então a gente faz o ciclo do cenário, do sentimento que eu estou sentindo, da necessidade, entender essa necessidade do outro lado, por que ele está agindo dessa forma, e por fim faz o pedido para encerrar a conversa. Fácil, né, gente? Fácil. Super simples, né? A Yara fala, não, nada simples, né, Yara? Mas por isso que estamos aqui, né? Trocando ideia, trazendo boas práticas para que a gente, de novo, com treino, com prática, com hábito, a gente consiga ir trabalhando isso no nosso dia a dia. Fala, beleza? Treino, reza e vela e crença, aí o que tu quiser. Em contraponto agora, como é que a gente... Agora eu quero a empatia, né? Como é que a gente se coloca, né? Como é que a gente compreende a posição
posição de alguém que está se comunicando dessa forma violenta. Então, como é que a gente enxerga o outro lado, né? Se coloca no lugar do outro. De novo, a mesma coisa, imagine o cenário. Depois, imagine o sentimento, só que agora é o contrário, né? Não é você frente à pessoa. É você tentar se colocar no lugar daquela pessoa agressiva. Então, imagine o sentimento que ela está tentando transmitir através do que está expressando. E, novamente, né, gente, tentar mente limpa, sem julgar, sem pré-julgar, sem gerar hipóteses, né? Você está falando, agindo assim, porque está se sentindo chateado, bravo, frustrado, com raiva? Então, aqui a gente tenta, lá é o nosso sentimento, no exemplo anterior. Aqui é o contrário. Aqui eu tento imaginar ou presumir o que ele está sentindo para estar agindo desta forma. Ficou chateado com alguma situação, etc. E aqui eu trago como reforço, né? Não faça acusações e nem se inclua na explicação do sentimento. É totalmente dele, não é meu. Estabeleça um ambiente seguro para a sinceridade. Depois que eu identifiquei o sentimento, eu volto lá para a necessidade. Após descobrir qual é esse sentimento que está aflorado, que está causando essa agressão, né, essa agressividade aflorada, descobrir a necessidade. Então, você está se expressando dessa forma porque necessita de quê? Aí voltamos lá, a necessidade não atendida daquela pessoa que está agindo daquela forma. Antes era a minha necessidade, agora eu tento entender com ele qual é a necessidade dele. E por fim, no pedido, né, questionar de que forma eu posso ajudá-lo a sanar essa necessidade não atendida. Ou seja, tentar ajudar ou ser um mediador, um facilitador nesse momento em que ele está passando por essa situação. Também fácil, né? Barbadinha. Tu vê que eu fiz um checklist para vocês aqui para... Eu vi que o pessoal tá tirando foto, é bacana, tá, pessoal? Porque é isso, tá sempre reavaliando, entendendo, revendo, porque às vezes a gente se passa, a gente esquece. Então, esse resgate é super importante. E aqui eu quero trazer os benefícios, pessoal, habilidades que a gente acaba desenvolvendo quando, né, ou potencializando, vamos pensar, quando a gente coloca em prática a comunicação não violenta. E aqui, então, eu vou trazer algumas delas. Resolução de conflitos, fazendo o link ali com o que a Mari nos trouxe, né? Então, a gente praticando e colocando em prática no nosso dia a dia a comunicação não violenta, a gente tem uma maior facilidade em resolução de conflitos. Então, é trabalhar para resolver as diferenças da maneira mais pacífica possível. Uma outra habilidade que a gente adquire é a de negociação. Encontra soluções mutuamente benéficas. Aqui entra o nosso ganha-ganha. Eu ganho, tu ganha. Eu cedo, eu flexibilizo aqui, tu flexibiliza ali e tá tudo certo. Os dois lados saem de forma harmônica dessa negociação, dessa situação. Inteligência emocional, que nada mais é do que conhecer as minhas emoções e reconhecer as emoções dos outros, que isso também é uma habilidade que não é nada simples de se colocar em prática, mas isso vem por meio do autoconhecimento, de querer, né, entender e se conhecer até onde eu vou, até onde eu tenho que recuar, aonde eu avanço, qual é a melhor forma que eu lido com determinadas situações, quais são os meus gatilhos, porque são os gatilhos, muitas vezes, que fazem a gente entrar num conflito. E é totalmente inconsciente, tá? Eu não tenho... eu vou... Se eu fizer tal coisa, vai... Não. Quando tu vê, tu já entrou, e aí, pra sair, é um Deus nos acuda. Então, quanto mais a gente trabalha e conhece, né, as nossas emoções, os nossos reais sentimentos, mais
facilidade a gente tem em não só se entender, mas também entender o outro. Então, inteligência emocional é um dos ganhos quando a gente pratica a comunicação não violenta. Foco no presente, e aqui é estar realmente no presente, estar presente genuinamente na linha de quem está na tua frente. Tu está tendo uma escuta empática? Tu está tendo uma escuta ativa de quem está na tua frente? Ou tu está... Eu estou aqui conversando com a Deleuze, mas a minha cabeça está... Quando eu sair daqui da palestra, porque, claro que aqui dando palestra eu não consigo fazer isso, tá, gente? Isso é fato, é impossível, porque o meu foco, e eu estou presente aqui, ponto. Né? Eu estou, caso você estivesse fazendo perguntas ou algo assim, eu estaria conectada, eu estou conectada com vocês. Mas quando é o contrário, muitas vezes, tipo, eu escutando, pum, 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 lá atrás. Quando eu sair, tem que pegar o pequeno, tem que fazer tal coisa, então é isso. E aqui, quando a gente está no momento de comunicação não violenta, a gente tem que se focar, estar o mais presente possível naquele momento. Porque o outro vai perceber, caso você não esteja realmente conectado naquele momento. E essa desconexão gera o quê? Os outros tipos de comunicação. E por fim, a escuta empática. É sentir empatia pelo outro e agir para ajudar. Então, fugir do embate, fugir da agressividade. E sim ao contrário. Tentar entender a situação do outro. Por que ele está reagindo desse jeito? O que está por trás? Que necessidade é essa, não atendida, e de que forma eu posso ajudá-lo? Às vezes não consigo, mas se estiver ao meu alcance e se for possível, por que não? Então aqui algumas das habilidades que a gente colocando em prática a comunicação não violenta, a gente acaba desenvolvendo elas. E agora chegando ao final, mas achei importante trazer, como eu comentei antes, né? Como é que a gente pratica a comunicação não violenta nos canais digitais, por meio dos canais digitais? Então aqui algumas dicas. Começando lá em cima. Cuidado com a escolha de palavras que possam causar reações defensivas. Né? Dependendo da abordagem, a forma. Né? Muitas vezes, pessoal, eu recebo mensagens direto e reto. Eu não consigo mandar uma mensagem sem... Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que você está? Espero que você esteja bem, né? Sabe? Essa introdução faz uma diferença no diálogo com quem recebe a mensagem. Pensando que áudio, mensagem, e-mail é informal. Eu não sei o que o outro está sentindo. E aí o que acontece? Dependendo da forma que eu coloco aquela mensagem, aí o outro diz, mas que indiferença. Mas tá bravo, só pode estar bravo, né? Que nem eu falei do não responder, né? Do silêncio. Mesmo que por escrito, é importante ler com atenção as mensagens do outro. Muitas vezes, o outro, né? A gente é aquela leitura dinâmica, que nem eu brinco, né? Quando vê, mas pera um pouquinho, não pode ser isso. Aí quando tu volta e lê de novo, olha só, totalmente diferente do que eu interpretei. Então, muito cuidado ao ler o que o outro está descrevendo. E da mesma forma nós, né, pessoal? Cuidar o que a gente está escrevendo para o outro. Quem vai ler essa mensagem vai entender o que tu quer dizer ou está confuso? Bom, se está confuso, pede para outra pessoa ler. Pede para outra pessoa validar aquilo que você está escrevendo, para evitar ruídos lá na frente. Seja claro e específico sobre o que você quer ou espera. Aí voltamos aos pedidos. Pedidos claros, transparentes e objetivos. Para quem lê, enxerga realmente, ou entende, né, o que você está pedindo. Use emojis para ajudar a expressar emoções. Eu adoro emojis, eu uso emojis em tudo. Até homem, mulher, não me interessa. Eu adoro usar emojis, porque o emoji quebra, né? Muitas vezes a escrita toda, né, toda a escrita, claro, e-mail, né, e áudio não, mas quando é digitado, o emoji, ele quebra um pouco e passa qual esse sentimento que tu tá naquele momento. De gratidão ou não, ou de dúvida, então é o que mais tem, né, gente? GIFs, emojis e aí vai. Evite conversas acaloradas ou conflituosas e retome em outro em outro momento ou por meio de outro canal. Muito cuidado aqui
áudio, e-mail, mensagem. Tem situações que a gente não conversa por esses canais. Tem situações que tem que ligar, ou tem que marcar um café, ou tem que marcar um almoço, ou tem que marcar uma reunião olho no olho. Que seja online ou presencial, mas não discutam ou decidam situações importantes ou negociações por meio desses canais. Com certeza, se não com certeza, mas pode ter uma grande chance de ter ruídos no meio de toda essa informação. Então, decisões estratégicas a gente não resolve por mensagem, por canais, vamos trazer a comunicação aqui, por comunicação assíncrona, e sim por comunicação síncrona. Eu estou aqui, olho no olho com a Deleuze, e a gente vai já se resolver, sair com a decisão naquele momento. E por fim, considere como o outro pode interpretar suas palavras. Então, muito cuidado. Aqui eu gosto de trazer, e eu falo isso tanto para os meus pacientes quanto nas palestras. Quando a gente está ou muito eufórico, ou muito frustrado, triste, chateado, desconfortável com alguma situação, não decida nada. Nem diga sim, nem diga não. Ou talvez, não decida. Porque lá na frente a gente vai se arrepender. Eu passei várias vezes, pessoal, por essa situação e depois, de muito cai e levanta, a gente aprende, né? Mas no sentido assim, chefe, papapá, vamos isso, vamos aquilo, vamos. E aí na euforia, na empolgação, claro, vamos nessa. Depois não tem gente para resolver o projeto, não tinha como entregar no prazo definido, não isso, não aquilo. Porque aí eu respondi o quê? Na euforia, na empolgação do outro. E da mesma forma quando a gente está chateado. Muitas vezes quando a gente está frustrado, chateado, bravo com alguma coisa, o que a gente faz? Não quero, não, isso aqui não vai dar certo. Tu sabe o pessimismo, o negativismo? E aí quando tu vê, tu perdeu uma baita oportunidade. Então, euforia e tristeza, muito cuidado nessa hora. Porque lá na frente a gente pode se arrepender da nossa decisão. Aqui, como eu falei, os 3 livros que eu indico, claro que tem muitos outros, mas de onde eu tirei esse conteúdo, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu digo que a Bíblia da comunicação, ele não é uma Bíblia, ele é bem fininho, tá, pessoal? Mas é um livro que eu super indico. Da mesma forma, Vivendo a Comunicação Não Violenta, mais na linha das práticas que eu trouxe, também do Marshall Rosenberg. E um outro que eu gosto muito, que é do Martin Seligman, que ele tem ele é, não digo o pai, mas um dos precursores da psicologia positiva, onde o livro é Felicidade Autêntica. Então, como é que, por meio da psicologia positiva, a gente consegue colocar em prática a comunicação não violenta. Então, aqui deixo esses 3, para mim são, e se a gente coloca ali no próprio Amazon, é um dos mais lidos e mais vendidos sobre este tema. E aí a mensagem final, pessoal, aqui novamente meus contatos, do Instagram, do Inspira Pessoas e do LinkedIn. Comunicação não violenta. Vamos construir pontes ao invés de construir muros. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar aqui, que quanto mais pontes a gente construir, mais relacionamentos, mais relações assertivas, afetivas, mais empatia a gente vai ter nesse nosso dia a dia, que às vezes é tão pesado, é tão corrido, são tantos desafios e obstáculos que aparecem, mas quanto mais assertivo a gente for, quanto mais autoconhecimento a gente tiver da gente, mais realizações a gente vai conquistar, mais a gente vai contagiar positivamente quem está ao nosso lado. Então, o recado final aqui é: vamos construir mais pontes e, ao invés de construir muros. Never thought you would care for me, thinking I was not enough, 'cause you can get anyone you want, while I'm way too scared to drop a hint. I leave it out and keep it in. Yeah, this feeling underneath my skin.
be all